abençoados e eleitos de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, eu quero, antes da gente dar início então ao nosso estudo de hoje, agradecer a todos que estão aí inscritos no canal. Peço que compartilhem esta mensagem, para que essa mensagem possa, como está chegando até a nós, chegar também aos filhos de Deus, que possa atingir a mente dos eleitos, das pessoas escolhidas de Deus. E quero também pedir a todos vocês que ativem aí o sininho, que dá os seus likes, porque isso é muito importante para que essas mensagens da graça de Deus corra e chega até os eleitos de Deus. Quero também pedir também todos que aí estão assistindo os vídeos, que ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal. Vamos entrar então em nosso estudo de hoje. Hoje, na verdade, a gente vai estar trazendo um estudo que é um complemento do estudo passado, onde nós tivemos um estudo aqui no canal, que o nome do estudo foi Paulo contradiz Jesus. Hoje a gente vai dar mais um suporte para isto. São dois versículos, Romanos 10:4 e Mateus 5:17. Leia comigo, vamos ler para a gente poder então estar crescendo nesse entendimento, ativando em nossa mente a mente de Cristo. O nome do tema de hoje então é Antes da Cruz e Depois da Cruz. Como assim? Exatamente. Nós precisamos entender, lendo a Bíblia, nós precisamos fazer as leituras na Bíblia, tudo é pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos então acompanhar ali, bem atentos a questões, várias questões são importantes, e uma delas é a data. Nós precisamos respeitar as datas da fala, as datas da escrita, tudo isso é muito importante. É um conjunto de coisas que a gente tem que levar em consideração para estar lendo a Bíblia, para estar alcançando o entendimento, porque nós estamos crescendo no entendimento, nós estamos buscando um crescimento para a nossa vida. Então nós temos que ficar atento a esses detalhes, data, ano, quem escreveu, para quem escreveu, a cultura. É muito importante a gente também começar então a entender um pouco da cultura do povo de Jesus, que é o povo judeu. Nós precisamos respeitar os destinatários das cartas, os remetentes, tudo isso é muito importante. Hoje a gente vai observar aqui um fator muito importante, que é o fator da data, do tempo da escrita. Isto aqui é a Bíblia o tempo todo. Nos apresentam datas da escrita, datas das falas, não é isso? Quando eu li a Bíblia, eu lembro todos os prefácios ali do livro, eu lia também os prefácios que apresentavam para mim as datas das escritas. Isso é muito importante. A gente tem que ter esse entendimento também das datas, porque tudo tem sentido, é uma harmonia. O último tema que nós tivemos aqui no canal, falando desse assunto, o nome foi Paulo contradiz Jesus. Hoje a gente vai deixar bem claro que não. Paulo tem a mente de Cristo. E Paulo, em momento algum, estava contradizendo Jesus. Nós vamos observar, principalmente nesse assunto desses dois versículos, Romanos 10:4 e Mateus 5:17. O nome do tema de hoje, então, é o antes da cruz e o depois da cruz. Nós precisamos separar essas coisas, o antes e o depois. Vamos, leia comigo, Romanos 10:4. Diz assim, olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crer. Então o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Romanos, ele diz assim, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crer. O que dá para se entender aqui? Que a lei de Moisés teve um fim, e o fim foi em Cristo. Paulo está dizendo, o fim é fim. O fim da lei é Cristo. Então, chegou Cristo, a lei acabou. Certo? Aconteceu então a chegada do Cristo ressuscitado, ali sim, a lei acabou. É o que Paulo está dizendo. Cristo é o fim da lei. Mas como que a gente vai fazer para a gente estar entendendo este versículo com o versículo de Mateus 5:17? Vamos em Mateus, no capítulo de número 5, no versículo 17. Leia comigo, pega lá, Mateus 5:17. Olha, vamos ver o que está escrito aqui. Mateus 5:17. Aqui é o próprio Jesus de Nazaré. Antes da cruz, nos dias de sua carne, Jesus está dizendo para nós. Vamos ouvir a palavra de Jesus. Vamos ouvir o que Jesus vai dizer para nós aqui. Olha, não penseis
que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. E então, diante deste versículo aqui, dá para a gente entender que a lei não teve fim, que a lei não acabou, que a lei não foi abrogada, que a lei não foi abolida, porque Jesus está dizendo, não penseis que eu vim abolir a lei, abrogar a lei. Ele não está dizendo, ele não veio abrogar a lei. Então aqui a gente tem um ponto de partida. Para quê? Para a gente entender que ainda estamos vivendo no tempo da lei, que a lei ainda não acabou. Agora vem o apóstolo Paulo com revelações do terceiro céu. Paulo então dizendo em Romanos 10:4 que Cristo é o fim da lei. Fica dando a impressão que Paulo não está em linha com Jesus, que Paulo está contradizendo o que Jesus disse. Porque Jesus disse que ele não veio abolir a lei. Paulo diz que Cristo é o fim da lei. Então, vamos hoje então deixar bem claro esse assunto. Então por isso eu trouxe aqui este quadro hoje com esta linha do tempo. Nós precisamos associar as datas das escritas, das falas, dos registros históricos que estão na Bíblia, na verdade com esta linha do tempo. A gente vê então aqui que nós temos o ano, né? Olha, nós estamos no ano 2021, certo? Mas tudo começou aqui. A data que nós conta hoje teve início aqui. Nós vamos respeitar as datas. Se tem algumas alterações, algumas modificações, nós no momento não vamos estar levando em consideração, nós vamos respeitar o que está aqui. Ano zero. Olha, nascimento de Jesus, certo? O nascimento de Jesus. Vamos levar esse fato aqui, né? É um dos fatos que aconteceu. Ano zero, nascimento de Jesus. Com 30 anos de idade, vida pública de Jesus. Se inicia então a vida pública de Jesus, porque a partir do batismo nas águas, Jesus sendo levado ao deserto pelo Espírito Santo. Então Jesus, quando vem do deserto, aqui dentro da Escritura, aqui em Mateus, quando a gente está lendo, quando a gente lê aqui Mateus 5,17, é o início do momento que Jesus vem ali do deserto e ele começa então a pregar as coisas do reino de Deus que viria. Ele vivendo num reino físico, que era o reino de Moisés, que era o reino que estava estabelecido ali, que tinha o templo de Salomão, que tinha a lei para ser praticada, e Jesus anunciando a chegada de um novo reino. Ele então estava iniciando, assim que ele veio do deserto. E isto foi aqui, no ano 30, certo? No ano 30, teve início então a vida pública de Jesus, batismo, deserto, e deu início então às pregações de Jesus. Jesus começou a ministrar, ele começou a ensinar, e uma das primeiras falas de Jesus é aqui Mateus 5,17, onde ele diz, não penseis que eu vim abolir a lei, eu vim dar pleno cumprimento. O que está acontecendo? Nós estamos no ano 30, 3 anos se passou, e então aconteceu a morte de Jesus na cruz, com 33 anos de idade. 3 anos se passou. Aqui ele diz que não veio abolir a lei, porque ainda faltava 3 anos até na cruz. Porque ele sendo Deus, revestido de carne, ele poderia muito bem, aqui, neste momento, ele já falar, vocês não estão cumprindo esta lei, porque os judeus não conseguiam cumprir. Eram 613 mandamentos. Então ele poderia muito bem, eu vim a mandado do meu pai para abolir a lei, para pôr um ponto final na lei, porque vocês não estão conseguindo cumprir esta lei. Mas ele não veio para isso, ele não veio para chegar e sem cumprir tudo que o pai pediu ele para cumprir, ele pôr um ponto final na lei. Ele veio, na verdade, para cumprir, mas assim que ele cumprisse, ele colocaria um ponto final. Então aí ele diz, não penseis que eu vim abolir, eu vim dar pleno cumprimento, eu vim cumprir de uma forma perfeita que o homem nenhum está conseguindo cumprir. Mas quando chega na cruz, quando ele entrega seu espírito, quando ele diz, está consumado, ele entregou o espírito a Deus e disse, em tuas mãos eu entrego o meu espírito e está tudo consumado. Quer dizer, o que ele veio fazer estava pronto, estava encerrado, estava cumprido. Se tinha que jejuar, ele jejuou 40 dias. Tudo que tinha que se praticar na lei de Moisés, circuncisão com 8 dias de vida. Tudo que tinha que praticar, ele praticou. Se tinha que ofertar um animal em sacrifício,
Ele mesmo sem pecado, ele ofertou não um animal, não um cordeiro, porque nem pecado ele tinha, mas ele ofertou ele mesmo, aqui, no ano 33, sendo um cordeiro vivo de Deus. Ali sim, ele poderia dizer, está cumprido. Eu, por exemplo, eu mexo com obra, com construção civil. Me ajudou muito a entender isso aqui. Por quê? Eu estou numa obra, uma pessoa me contrata então, para mim estar fazendo ali uma obra, e ele quer que eu deixe a obra pronta, que eu entrego ali a obra de uma forma concluída, de uma forma perfeita, mas eu não estou conseguindo. Às vezes eu estou tendo dificuldade, né, de certas, às vezes, tipo de trabalho, certas coisas que eu não estou conseguindo fazer de uma forma perfeita. E o que que acontece então? Esta pessoa que me contratou vai chamar então um outro profissional melhor do que eu, mais eficiente do que eu, que vai conseguir fazer aquilo que eu não estou conseguindo fazer, para então concluir toda a obra e entregar a chave na mão do proprietário. Porque eu não estou conseguindo fazer. Aí, vocês estão entendendo o raciocínio? Aqui eu não estou inventando história. Eu estou relatando um fato que, na verdade, pode acontecer com a gente, como é o que aconteceu aqui. Os judeus não conseguiam cumprir a lei. Jesus veio para fazer aquilo que eles não conseguiam cumprir. Jesus veio cumprir a lei. E quando então esse profissional que é contratado chega para poder fazer então aquilo que eu não estou conseguindo fazer lá dentro da construção civil, quando ele conclui toda a obra, quando ele entrega a chave na mão do dono, tudo pintadinho, tudo prontinho, ele diz aí, a sua casa está pronta, a chave está aqui, eu concluí, eu cumpri toda a sua obra. E a pergunta que eu faço, que fica aí solta no ar, se esse profissional entregou a chave, disse que está concluído, que está cumprido a obra, na semana seguinte, precisa desse proprietário me chamar de volta para mexer lá? Se o que foi lá é melhor do que eu, se o profissional que teve lá fez algo que eu não conseguia fazer, fez de forma perfeita, que eu não conseguia de maneira alguma fazer, precisa desse proprietário me chamar para fazer mais alguma coisa lá? Sendo que ele entregou a chave e deixou tudo pronto, concluído? Precisa de vir mais algum outro profissional para estar mexendo lá? Não. Tanto o proprietário, se chamar alguém para estar fazendo algo lá, está desfazendo aquilo que aquele grande profissional fez. Está desmerecendo o trabalho daquele grande profissional. Se eu for lá achando que tem mais coisas para mim para ser feito lá, eu também não estou levando em consideração aquele grande profissional. E é exatamente o que está acontecendo. Jesus veio, não aboliu a lei, porque ele tinha que cumprir, mas ele cumpriu de uma forma perfeita. Até o cordeiro, que tinha que ser ofertado em sacrifício, ele ofertou ele mesmo, sendo o cordeiro vivo de Deus. Não tem como fazer aquilo que os judeus não conseguiam fazer e que Jesus fez de uma forma perfeita. A obra foi concluída, está tudo pronto, onde ele diz, está consumado. Aí dá para a gente entender. Jesus diz, eu não vim abolir a lei, eu vim dar pleno cumprimento, e cumpriu. O apóstolo Paulo, nós temos aqui a carta de Paulo escrita aos Romanos, a data que aqui se apresenta para a gente é por volta do ano 55 ao ano 59, é nesse meio aí que Paulo escreveu essa carta aos Romanos, é o relato que a gente tem. Vamos considerar que seja no ano 57, vamos considerar aqui que seja então no ano 57. Se é no ano 57 para o ano 33, passou-se 24 anos até Paulo. A cruz, a ressurreição de Cristo, ele aboliu a lei aqui na cruz, e não aboliu aqui no ano 30. Faltava 3 anos, mas aqui sim, ele cumpriu. Aqui sim, espiritualmente para Deus, a lei 613 mandamentos finalizou aqui na cruz. E nós vamos ver isto dentro dos nossos estudos, próximo aqui na nossa sequência de estudo, nós vamos ver isto. Porque os relatos aqui, o Evangelho da Graça, vai declarar para nós. Paulo, então, 24 anos depois, aqui é Paulo, escrevendo aos Romanos. Paulo, então, 24 anos depois, Paulo, então, está certo de dizer, porque Paulo não está aqui antes. Paulo está aqui depois da cruz. Certo? Então, o que acontece? Paulo não está antes, Paulo está depois, ele está certo de dizer que Paulo está querendo dizer que na cruz, no ano 33, a lei acabou. Cristo, porque era Jesus de Nazaré que estava falando, não é Jesus Cristo. Outra coisa, nós vamos ter que aprender isso, separar.
Jesus de Nazaré até na cruz e o Jesus Cristo, o ressuscitado. Porque por isso que Paulo diz, o fim da lei é Cristo. 24 anos se passou. Paulo está depois do fato consumado. Este é um fato histórico que mudou a história da humanidade, que mudou a história daquele povo judeu. Por mais que o povo judeu não quis aceitar a obra da cruz, como não aceita até nos dias de hoje. Mas a realidade é essa. Houve uma mudança e uma mudança radical. Então Cristo, sim, foi o fim da lei. Espero que tenha ficado bem claro. O apóstolo Paulo traz essa revelação do terceiro céu. E eu recebo no meu espírito este entendimento, esta revelação. Eu espero que vocês também aí, todos que estão assistindo, pelo Espírito Santo de Deus, estão recebendo nas suas mentes, no seu coração, este entendimento. Porque este entendimento vem da graça de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. Eu creio muito neste entendimento. É uma realidade. Esses dois versículos, Mateus 5,17 e Romanos 10,4, não tem como entender eles de uma forma diferente, se a gente não separar o antes da cruz e o depois da cruz. Eu vou estar encerrando então, a gente vai dar uma sequência agora bacana no nossos estudos, com esta convicção, com esta mente de Cristo ativada, sabendo que sim, Cristo foi o fim da lei. Nós não estamos mais no tempo da lei, nós não temos mais lei. Aliás, nós não somos judeus. A lei, o 613, era para os judeus. Então, nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. E a graça de Deus foi estabelecida e de uma forma perfeita. Nós vamos crescer nesse conhecimento. Eu agradeço a todos vocês, por estar aí assistindo esses vídeos. Compartilhe essa mensagem. Vamos fazer com que essa mensagem alcance os corações dos filhos de Deus. São pessoas eleitas, abençoadas, pessoas escolhidas de Deus desde antes da fundação do mundo e precisa muito ouvir essa verdade, porque nós não podemos contradizer a Jesus. Jesus disse que não veio abolir a lei, mas na cruz ele finalizou a lei. Ele colocou um ponto final naquela lei judaica. São 613 mandamentos. Homem nenhum conseguia cumprir. Paulo, então, vem trazendo esta revelação, como muitas outras mais ele traz também. Ele trouxe esta: Cristo é o fim da lei. Então, o nome do tema de hoje foi o antes da cruz e o depois da cruz. É com a grande alegria que eu encerro esse estudo. Eu creio pelo Espírito Santo de Deus que está ficando claro para todos nós. Dentro da Bíblia, eu não estou inventando história, estou só lendo e respeitando o tempo da escrita. É muito importante. Se nós não levar em consideração o tempo das escritas, porque a Bíblia não foi escrita semana passada e a Bíblia não foi escrita em um dia ou em um mês só. Foi escrita dentro de um período de tempo. Vários anos foram se passando. Aqui foi uma fala, aqui um acontecimento, aqui uma revelação. Nós vamos crescer juntos. Um grande abraço do seu irmão Aldair. Vamos aí crescer na graça, Isso é coisa maravilhosa, a graça estabelecida, o tempo da graça e nós ter essa oportunidade de conhecer a graça de Deus. Graça é favor imerecido, é o que Deus ali em Jesus de Nazaré estava fazendo para nós, fazendo algo maravilhoso e que nós precisamos tomar posse, nós precisamos conhecer. Um grande abraço, fiquem todos na paz, graça e paz.